O que acontece quando a busca por respostas da ciência acaba encontrando um caminho super espiritual e ainda por cima motivado por uma tragédia pessoal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria que tenta unir a física moderna com o espiritismo, e tudo isso baseado numa história de perda, de amor e de mensagens que teriam vindo do além. E essa frase aí, do autor Paulo Ferreira, resume bem o conflito que ele carregou a vida inteira. De um lado, o rigor da ciência, dos fatos. Do outro, a profundidade da fé. Ele estava buscando uma forma de ver o mundo, uma cosmologia, que conseguisse, juntar a existência da alma com aquilo que a ciência já comprovou. E toda a nossa conversa de hoje vem direto das páginas deste livro. Uma obra que, olha, não é um tratado científico comum, não. É o resultado de uma jornada muito única, que, segundo o autor, foi recebida através de psicografia. Para a gente entender a teoria, primeiro a gente precisa conhecer quem está por trás dela. Paulo Ferreira é um cientista. O cara é formado em 2 engenharias, tem mestrado em 3 áreas diferentes. Ou seja, uma vida inteira dedicada à lógica, à pesquisa, mas um evento transformador ia mudar o rumo dessa busca para sempre. O que deu o pontapé inicial para este livro foi a perda do filho dele, o Alexandre. Aquilo que antes era uma busca, digamos, intelectual para conciliar ciência e fé, de repente virou uma necessidade pessoal, visceral, de encontrar respostas e, mais do que tudo, de encontrar consolo. Depois da morte do Alexandre, o autor e a esposa dele começaram a receber mensagens. Mensagens que, para eles, não tinham dúvida, vinham do filho. E essas comunicações não só trouxeram um pouco de paz, mas também deram início a algo que eles jamais poderiam esperar. Agora, se liga nisso aqui. As mensagens não eram só de conforto. Elas começaram a apresentar o esboço de uma nova teoria cosmológica. Era basicamente um convite para participar de um estudo sobre a constituição da matéria, vindo direto do plano espiritual. É do tal duelo perdido que o autor sempre procurou. Essa é a grande pergunta que a teoria joga no ar. É um convite para a gente expandir nossa visão do universo e pensar na possibilidade de que a realidade seja governada por mais forças do que a ciência que a gente conhece hoje consegue enxergar. Bom, o livro começa expandindo o modelo fundamental do universo. Ele não joga fora a física. Pelo contrário, ele a complementa, sugerindo que existe uma estrutura muito maior por trás da nossa realidade. A física moderna hoje nos diz que existem 4 forças fundamentais que governam absolutamente tudo no universo material: a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. Elas explicam desde a órbita de um planeta até como os átomos ficam juntinhos. Mas, segundo as mensagens recebidas, esse número está incompleto. A ideia central é que não existem 4, mas sim 7 campos fundamentais que governam toda a existência, material e espiritual. Olha só como a teoria se constrói. Aos 4 campos da ciência, a teoria adiciona outros 3, que seriam os regentes do mundo espiritual: o campo mental, o fluido cósmico universal, que eles chamam de FCU, e o amor divino, que seria a força mais fundamental de todas. Com esse novo modelo em mãos, o livro vai direto numa das questões mais antigas da humanidade. Se a alma existe, ela é feita de quê? Qual é a substância física dela? E aqui vem a parte talvez mais surpreendente de toda a teoria. A alma e o mundo espiritual não seriam algo etéreo, sem substância. Não, eles seriam constituídos de antimatéria, coexistindo com o nosso universo material, mas num nível de energia diferente, que os nossos instrumentos de hoje simplesmente não conseguem detectar. E para explicar como essa conexão acontece, a teoria usa um conceito central do espiritismo: o perispírito. Ele funcionaria como uma interface, um envelope de energia que serve de ponte entre a alma, que seria de antimatéria, e o corpo, que é de matéria. Então, o ponto crucial é o seguinte: o perispírito seria formado basicamente de antimatéria e o que une tudo isso é o tal do fluido cósmico universal. É essa composição que permitiria que ele interagisse tanto com o mundo espiritual quanto com o material, coexistindo no mesmo espaço, mas numa vibração ou nível de energia diferente. Claro que, para essa cosmologia toda funcionar, algumas leis da física, como a gente conhece hoje, teriam que ser repensadas. E a teoria propõe uma mudança radical num dos seus princípios mais básicos. Todo mundo aprendeu isso na escola, né? Na eletricidade, as cargas positivas atraem as cargas negativas. É um pilar da física. Simples, direto. Pois é, a teoria vira isso de cabeça para baixo.
substituindo essa lei pela lei dos semelhantes. Nela, positivo atrai positivo e negativo atrai negativo. É uma inversão total, que, segundo o livro, é o que explicaria como a matéria e a antimatéria se mantêm unidas em seus próprios planos. E isso tudo nos leva ao conceito final, e talvez o mais expansivo de todos. A teoria acaba se alinhando com algumas ideias bem de vanguarda da física ao propor que o universo que a gente percebe é, na verdade, uma projeção holográfica. A analogia funciona mais ou menos assim. Numa foto holográfica, um laser ilumina um filme para criar uma imagem em 3D. Nessa cosmologia, o laser seria a energia primordial do amor divino. O filme seria o campo mental, que guarda toda a informação. E a imagem que é projetada? Bom, essa seria a realidade que a gente vive, tanto a material quanto espiritual. Essa citação do livro amarra tudo. Se a gente faz parte de um holograma, então cada pedacinho contém a informação do todo. Isso sugere uma conexão muito profunda entre todas as coisas e que a nossa própria consciência não é só uma espectadora passiva, mas uma parte fundamental e ativa na estrutura da realidade. No fim das contas, não importa se a gente aceita ou não essa teoria, ela nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se o universo físico e o espiritual não estão separados, mas são só manifestações diferentes da mesma realidade, qual é o verdadeiro papel da nossa consciência nisso tudo? Fica aí a reflexão.